E é sobre essas investigações criminosas que a gente vai tratar agora aqui no Bastidores CNN, uma entrevista exclusiva com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Muito obrigado, diretor, por estar presente aqui no Bastidores CNN para esclarecer o que tem causado esses incêndios. A gente pode dizer que praticamente todos eles foram causados por atividades criminosas? Boa tarde, Uribe, Tainá, prazer estar com vocês aqui. Inicialmente, meus cumprimentos, parabéns a vocês por um ano de Bastidores, um programa com a qualidade de vocês e que tanto nos informa diariamente. As investigações estão em curso, nós poderemos confirmar, asseverar ou negar essa situação a partir da conclusão desses processos investigativos que temos. A Polícia Federal tem mais de 5.500 inquéritos policiais instaurados para a temática ambiental e, no caso de São Paulo, objeto agora dessa última matéria, nós temos 3 inquéritos instaurados agora recentemente, com todo o esforço, a dedicação da nossa equipe. Direcionamos a equipe de peritos para o local, a utilização de satélites, de mecanismos de uso de tecnologia do nosso trabalho e muita dedicação do nosso time. Então, a nossa expectativa é que, com a responsabilidade, a seriedade com que conduzimos as nossas investigações, nós possamos entregar ao sistema de justiça criminal as conclusões de autoria, materialidade e circunstâncias em que ocorreram esses incêndios. Diretor, então é possível falar de um relatório preliminar com mais informações sobre esses incêndios nos próximos dias? Não, Tainá, não é uma praxe que façamos no curso da investigação relatórios preliminares em relação a determinados episódios. O nosso objetivo grande aqui sempre foi, nas nossas investigações, chegar ao final do processo com responsabilização das pessoas que cometeram os delitos. E aqui um grande esforço, né? Haja visto até a questão da legislação ambiental, que na nossa visão é tênue frente à gravidade e os danos causados pelos crimes ambientais, e também de tudo que permeia essas circunstâncias. Então, os crimes correlatos também são investigados, se fala e se cogita de outras atuações coordenadas ou não, envolvimento de crime organizado ou não, e isso a investigação vai dizer. Mas as ferramentas estão postas, como eu já disse, utilização de satélite, de equipes dedicadas, de grupos de trabalho focados nessas ações, também na área do Pantanal, da Amazônia, um sistema de segurança para a Amazônia que a Polícia Federal já está instituindo, já em funcionamento, com resultados muito importantes na região, com a nossa diretoria de crimes para a Amazônia e Meio Ambiente atuando, enfim, toda a cooperação interna e internacional em curso para que a gente possa vencer mais esse desafio. Diretor, só uma dúvida, Uribe, rapidinho. A informação que a gente tem é de 31 inquéritos abertos pela Polícia Federal no Brasil, a maioria Amazônia, Pantanal e agora também, recentemente, São Paulo. Esse é o número ou pode ser ainda maior? Esse número é dinâmico, Tainá, porque à medida que os inquéritos as situações vão acontecendo, esse número é atualizado. Nós temos hoje 32 inquéritos, aqui é importante fazer esse recorte, né? No total, são 5.589 inquéritos que a polícia tem para a temática ambiental. Num recorte 2023, 2024, incêndios, Pantanal, Amazônia e São Paulo, são 32, sendo 3 no estado de São Paulo. O senhor está sendo muito cauteloso, com toda a razão. São inquéritos que ainda estão em investigação e há uma apuração em curso. Mas o governo de São Paulo falou numa sincronicidade, principalmente nas queimadas por aqui no estado e num eventual envolvimento, o senhor falou facções criminosas, do PCC. Há indícios que levam a essa conclusão? A Polícia Federal encontrou esses indícios? Isso, de fato, já foi externado por algumas autoridades. E o fato em si aponta nesse caminho, né, de sincronicidade, enfim, do start desse incêndio em vários pontos ao mesmo tempo. Eu conversei com o secretário Derrite anteontem, conversamos longamente a respeito dessa situação, da necessária integração das nossas equipes, respeitado, obviamente, o devido processo legal, as questões
postas no sistema de justiça criminal para que a gente possa intercambiar dados, informações, tecnologia. Tanto ele quanto eu colocamos à disposição as nossas equipes, as nossas ferramentas, para que a gente interaja e possa, ao final, ter essa conclusão, enfim, definitiva. Eu não poderia, de fato, antecipar aqui. Há indicativos, sim, isso é fato, é notório, dessa situação que todos estamos vendo, mas eu não poderia antecipar aqui que é vinculação com crime organizado, não é, se foi sincronizado, não é, se é uma coincidência, enfim, são elementos que só a investigação séria e responsável poderá, ao final, dizer. O Eli Jonas Maia está com a gente também, o nosso setorista de Polícia Federal. Vai, Eli. Convite, eu queria tirar uma dúvida e também que o senhor especificasse mais essa questão de troca de informações com as polícias dos estados, porque tem investigação da Polícia Federal, como o senhor mencionou, em mais de 5.500 inquéritos relacionados a isso, mas também tem os inquéritos das polícias civis dos estados. Como é que está sendo essa cooperação com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas também está tendo cooperação com outros estados, porque a gente está vendo incêndios Pantanal, na Amazônia também. Como é que está sendo essa troca de informações da PF para os estados e dos estados com a PF? Boa tarde, Eli Jonas. Um prazer falar com você, um setorista, um parceiro da Polícia Federal. Nós temos um dos grandes pilares das investigações da Polícia Federal e do enfrentamento ao crime organizado é a integração e a cooperação, tanto a cooperação doméstica quanto a cooperação internacional. E, portanto, nesse caso não é diferente. Nós temos ações que eu diria complementares. Vejam a importância da atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, não só no estado de São Paulo, mas aqui me refiro ao estado de São Paulo, que fizeram prisões em flagrante, já colheram depoimentos, fizeram apreensões de materiais ali indicativos do cometimento de crimes e que vão servir para lastrear as suas investigações, mas que também podem ser compartilhadas mediante autorização judicial, é claro, com a Polícia Federal, assim como os elementos que nós colhermos na nossa investigação pode alcançar as investigações das polícias judiciárias dos estados. Além disso, nós temos em todas as 27 capitais as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, as FICOS, que são um ambiente onde a Polícia Federal trabalha juntamente com as polícias civis, as polícias militares, as demais polícias federais, rodoviária e penal, e também com alguns municípios que integram esse grande esforço do Estado brasileiro para fazer frente ao crime organizado. Na temática ambiental, nós devemos agora, até o final do ano, inaugurar o Centro de Cooperação Policial Internacional no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, onde nós vamos congregar os 9 estados amazônicos e também os 9 países amazônicos com policiais de todos esses estados e países, trabalhando juntamente com ferramentas, com tecnologia, com sistemas, com integração de bases de dados, para que a gente possa fazer esse enfrentamento qualificado. Nós temos que cuidar do meio ambiente como um todo. Nós, quando fazemos operações, por exemplo, nas nossas fronteiras com Colômbia, Peru, Bolívia, nós temos, na temática ambiental, como fizemos recentemente, em toda essa região, nós percebemos o deslocamento, muitas vezes, da ação criminosa para outros países. Portanto, o meio ambiente é de todos, nós temos de trabalhar juntos, e eu sempre digo, ou trabalhamos e vencemos esse desafio juntos, ou vamos perder sozinhos. Então, necessariamente, essa é um eixo, é um pilar central das nossas ações. Diretor, o senhor falou dessa cooperação contra o crime organizado porque ele não tem mais fronteiras, ele atua na América inteira e também na Europa, como é o caso do primeiro comando da capital. Há uma possibilidade do senhor acionar a Maripol ou pelo menos as polícias de outros países fronteiriços para ajudarem vocês nesses inquéritos? Euribe, essa troca ela é permanente. Nós temos, e aqui você citou, é importante um organismo regional aqui da Maripol. Eu tenho o desafio de também ser o secretário executivo da Maripol, onde nós temos já sistemas próprios de troca de dados de inteligência que são permanentes. É o dia a dia, a nossa rotina entre as polícias aqui da América fazer essa cooperação. E temos também a possibilidade, e que utilizamos muito, hoje, para vocês terem uma ideia, estamos realizando aqui em Brasília um seminário
sobre fraudes em crimes cibernéticos da Interpol, com mais de 30 países aqui reunidos, discutindo essa temática, levando proposições para que a gente trabalhe cada vez mais integrados. E a Interpol, e é importante aqui também não deixar de registrar novamente, se não me engano, talvez a primeira entrevista que tenha dado sobre esse fato foi para vocês, da vitória do nosso brasileiro, Dr. Urquiza, delegado da Polícia Federal, que assume a Secretaria-Geral da Interpol agora em novembro e vai potencializar essa cooperação também no âmbito da Interpol com mais de 190 países. Então, essa troca permanente já existe e é claro, nos casos pontuais, a gente, seguidos os ritos legais e processuais, a gente troca com determinados países que tenham conexão direta com o objeto da investigação. Diretor, eu queria que o senhor situasse a nossa audiência, né, para quem não entende por que a razão por trás de alguém que comete um crime como esse, ou seja, um incêndio intencional. Eu sei que são várias razões, mas se o senhor puder explicar um pouco, né, do que vocês já viram, né, a exemplo dessa pessoa que está sendo investigada, que diz, olha, eu fui lá, mando do PCC. O que está por trás, né? Quais são os motivos apresentados por esses criminosos? Eu não poderia antecipar aqui a quem nos acompanha os motivos pelos quais as pessoas cometeram esses delitos. Seria temerário e seria muito assodado aqui eu já antecipar aquilo que a investigação vai definir. E, de fato, os motivos, há inúmeras possibilidades, né? Então, a gente não pode aqui ficar especulando, eu diria, nessa fase da investigação. Eu tenho muita confiança no trabalho que está sendo feito pela Polícia Federal, também da Polícia Judiciária dos Estados, para que a gente consiga, e aí sim, mostrar a toda a sociedade todas as circunstâncias que permearam esse delito. E não só o crime ambiental, eventualmente crimes conexos ao crime ambiental e também, Tainá, Jonas e Uribe, a importância do trabalho que nós fazemos das nossas perícias, que buscam não só evidências para identificarmos a autoria dos crimes, mas também o foco que temos hoje na identificação da extensão do dano causado por esse crime, no custo da reparação para que a área degradada volte ao seu status original e também a questão que nós chamamos dos serviços, isso o custo, né, dos serviços ecossistêmicos que esse bioma atingido deixa de prestar à sociedade, isso pode ser valorado também, e aí as ações, as medidas reparatórias pelo Estado brasileiro sobre essas pessoas causadoras dos danos. Então, de fato, é uma investigação complexa e por isso que eu não posso aqui antecipar nenhuma etapa desse processo. Vou chamar o Pedro Venceslau para participar da nossa entrevista. Pedro. Boa tarde, Andrei. Delegado, queria saber se existe alguma estrutura permanente de cooperação entre a Polícia Federal e os órgãos de segurança do Estado de São Paulo, ou se foi necessário criar um novo gabinete de crise para atuar nesse caso dos incêndios aqui no Estado de São Paulo. Boa tarde, Pedro. Já existe, sim. Nós temos, como já disse, nas 27 capitais, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado. Então, a nossa troca com o Estado de São Paulo, essa é a pergunta, mas isso eu poderia responder para as 27 unidades da Federação, é constante e é permanente. Nós temos, neste ambiente, para que vocês saibam, a presença física num prédio de todos os representantes das polícias federais, das polícias estaduais, em algumas localidades e também na atuação do município. Portanto, nós já fazemos essa ação. E, a par disso, eventuais circunstâncias são criados, sim, gabinetes de crise, ou desse o nome que queira se dar, para uma decisão, muitas vezes no âmbito político, para que tenha-se uma coordenação das ações que deve se fazer. Porque, nesses casos, é necessário, em primeiro lugar, a prevenção, em segundo lugar, o apoio à situação toda que é feito, e aí entramos nós, das polícias judiciárias, com a investigação. Então, essas etapas envolvem não só a polícia, as polícias, mas também os órgãos ambientais, envolve a defesa civil, envolve a questão da área de saúde, de transporte, enfim, vários atores nesse processo e que, por vezes, participam desses gabinetes. Mas a nossa troca, respondendo objetivamente, com o Estado de São Paulo, com todos os estados,
é permanente e sem a qual não haveria a possibilidade do enfrentamento forte que temos que fazer ao crime organizado. Olha, obrigada, diretor, mais uma vez por essa conversa, pelos esclarecimentos necessários. Fica aqui o convite quando o senhor tiver, portanto, a conclusão dessas investigações, para poder até situar a nossa audiência, entender quem são essas pessoas, por que elas fazem isso, se de fato forem comprovados os incêndios criminosos. Muito boa tarde, um bom trabalho para o senhor. Obrigado, boa tarde para todos.